O que tem a ver a cidade de Sobral, no Ceará, um eclipse solar e Albert Einstein? Tem tudo a ver. Foi no ensolarado Nordeste brasileiro que, em 1919, a teoria da relatividade foi comprovada, mudando a concepção que se tinha sobre o universo até então e tornando o físico alemão uma celebridade mundial. Olá, amigos da história! Olá, amigos de Sobral! Há mais de 100 anos, um eclipse solar que escureceu a cidade cearense em pleno dia levou alguns moradores a se esconderem na igreja com medo do juízo final e a uma cantoria de galos confusos achando que já era noite. Em 29 de maio de 1919, Sobral foi palco de um dos maiores feitos da ciência, confirmar de maneira experimental a teoria da relatividade geral, que já havia sido publicada 4 anos antes. Sabe aquela famosa frase, o tempo é relativo? Pois é mesmo, depende do observador. Uma das principais pressuposições criadas a partir dessa teoria do Einstein é que o tempo não é igual para todos, podendo variar conforme a velocidade, a gravidade e o espaço percorrido. E o que dizia essa teoria? Resumindo de maneira bem simples, Einstein afirmou que o espaço e o tempo interligados formam uma espécie de tecido, uma malha que é deformada pela energia da gravidade, que distorce também tudo ao redor, tudo que se propaga sobre esse espaço-tempo, inclusive ondas, como a luz ou a trajetória da luz. O desafio era que a teoria de Einstein era revolucionária para a época, superando a física clássica mecanicista do respeitado físico Isaac Newton. Para Newton, o espaço era plano. Para Einstein, ele é curvo, perto de corpos com grande energia ou massa. Mas como observar isso no espaço? Com um telescópio bom apontado para um eclipse solar que seja longo o suficiente, quer dizer que demore ali um pouco. É que se a gente observar uma região do céu com estrelas, chamada na astronomia de campo estelar, ela muda de posição o tempo todo, mas a posição relativa entre essas estrelas é sempre igual numa escala de tempo pequena, de meses, por exemplo. Basta tirar uma foto de um campo estelar hoje e outra desse mesmo campo daqui a 2, 3 meses, que nada mudou. Mas no caso de um eclipse solar, a luz dessas estrelas aparece meio deslocada em relação a uma foto que seja tirada à noite. E por que isso? Porque quanto mais perto do Sol está uma estrela, mais torta, digamos assim, é a trajetória da luz dela. Os cientistas então começaram a tentar fazer esse registro em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, em Minas Gerais. Mas o tempo ruim e os impactos da Primeira Guerra Mundial, principalmente na Europa, impediram os resultados esperados. E foi assim que Sobral entrou nessa história. Um ano antes do eclipse, pesquisadores brasileiros do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, verificaram que a cidade cearense, bem abastecida por trens, oferecia condições geográficas muito favoráveis para observar o fenômeno em 1919. Foi aí que o astrônomo Henrique Charles Maurice, diretor do observatório, enviou cartas com um relatório detalhado para várias instituições científicas do mundo, incluindo a Real Sociedade Astronômica de Londres, que logo se interessou. Lá, eles levantaram fundos e formaram 2 equipes. Uma delas foi para a Ilha de Príncipe, na costa africana, e era chefiada por Arthur Eddington, esse aí que aparece ao lado do Einstein. Mas na África, o mau tempo atrapalhou um bocado o trabalho, apesar de eles conseguirem várias fotos boas de estrelas. Mais sorte teve a segunda equipe, que veio para o Brasil, liderada pelo calculista Charles Davidson e o astrônomo irlandês Andrew Crommelin. Pesquisadores brasileiros também se juntaram à expedição. A maioria acampou perto da Igreja do Patrocínio, num amplo espaço para onde foi levado todo o equipamento necessário. Apesar da poeira, do calor e da seca, todos foram muito bem recebidos pela população local, os sobralenses, que entraram num rebuliço por causa dos visitantes. No dia marcado para a observação do eclipse, a cidade viveu uma espécie de feriado não oficial.
todo o comércio foi fechado. O povo se aglomerou ao redor do acampamento desde o início da manhã. As igrejas também ficaram cheias de fiéis com medo de que o sol, sendo apagado, fosse o anúncio de mau agouro. Mas teve gente que queria mesmo era assistir ao fenômeno no céu, e para isso a prefeitura instalou 2 telescópios pequenos, cobrando aí uma quantia, um valor para quem desejasse observar o eclipse. E os aparelhos foram bastante disputados. Quem não podia pagar partiu para o vandalismo. Teve gente que chegou a quebrar as vidraças da porta de uma casa para conseguir uns pedaços de vidro que, escurecidos por velas, servissem para olhar o céu. Só que justo aquele dia amanheceu nublado, apenas 1 minuto antes que o sol fosse completamente coberto pela sombra da lua, um vento afastou as nuvens. Os astrônomos tiveram cerca de 4 minutos para fazer 27 fotos do céu, mostrando as 12 estrelas que eles queriam observar. O fenômeno todo durou 5 minutos e 13 segundos. Em novembro de 1919 foi publicado o estudo final sobre o eclipse, assinado pelos estudiosos britânicos, dizendo: os resultados das observações aqui descritas parecem confirmar a teoria da relatividade geral de Einstein. As ideias do físico alemão abriram caminho para conceitos importantes da astrofísica, como a existência de buracos negros. São regiões do espaço-tempo extremamente compactas, onde a gravidade é tão forte que nem a luz escapa. E as ondas gravitacionais, perturbações na curvatura do espaço-tempo que se propagam como ondas. Também, com base em Einstein, o físico soviético Alexander Friedmann afirmou que as galáxias estavam se afastando de nós, porque o espaço-tempo, ou seja, o universo, estava se expandindo. E como Einstein reagiu ao experimento feito em Sobral? Em 1925, numa visita ao Rio de Janeiro, ele escreveu essa dedicatória ao empresário Assis Chateaubriand: o problema concebido pela minha mente foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Sobral até hoje guarda marcas daquele momento no Museu do Eclipse, importante ponto de divulgação histórica e científica. Guarda fotos, equipamentos, lunetas da época e possui um simulador do experimento de 1919, além de alojar um telescópio avançado. A cidade também conta com um planetário e até uma estátua do físico alemão que ficou famoso no mundo inteiro depois do evento de Sobral. Obrigada por assistir. Se curtiu, deixe um joinha, se inscreva se ainda não fez isso, deixe seu comentário também e compartilhe conhecimento. E até a próxima com uma história a mais.